Carl Jung dedicou décadas ao estudo de famílias que, sem querer, criavam personalidades narcisistas. E o que ele descobriu foi profundamente inquietante. Não eram os pais abusivos os principais responsáveis por moldar esses indivíduos. Surpreendentemente, eram os pais amorosos, aqueles que aparentemente faziam tudo certo, os que jamais gritavam, jamais agrediam, jamais abandonavam. Jung identificou um erro. Um padrão sutil que se repetia em 90% desses pais bem-intencionados. Um erro cometido nos 7 primeiros anos de vida da criança. Um erro tão sutil que se disfarça de amor. Tão invisível que é, inclusive, celebrado como excelente criação. Mas, na verdade, esse erro destrói algo fundamental na psique infantil. Algo que Jung chamava de capacidade de resiliência emocional. A capacidade de suportar a tensão, de tolerar a frustração, de processar as emoções sozinho. Quando essa função não se desenvolve plenamente, a criança cresce com um ego que ou se exalta descontroladamente ou desmorona completamente. Ambas as manifestações são faces do narcisismo. E tudo começa com pais que resolvem os problemas emocionais dos filhos, ao invés de ensinar a criança a enfrentá-los. Você consegue tolerar a frustração sem desmoronar? Consegue permanecer sozinho com emoções difíceis, sem precisar que alguém resolva a situação imediatamente por você? Consegue segurar a tensão entre o que deseja e o que realmente tem, sem se inflamar em raiva ou se afogar em desespero? Se a resposta for não, é possível que você tenha vivenciado esse mesmo erro nos seus primeiros 7 anos de vida, e nos próximos minutos você vai entender exatamente como isso funciona. O mecanismo psicológico junguiano que explica por que pessoas inteligentes, sensíveis, bem-educadas, acabam se tornando emocionalmente dependentes, porque pequenas frustrações parecem o fim do mundo, porque você precisa de validação constante para conseguir funcionar. E mais importante, você vai descobrir o que Jung ensinou sobre como desenvolver essa capacidade, mesmo na vida adulta, porque independentemente da sua idade atual, a capacidade de resiliência emocional pode ser cultivada. Mas para isso, você precisa primeiro entender como ela foi sabotada na sua infância. Ana tinha 4 anos quando tudo começou. Não com abuso, não com negligência, mas com um amor exageradamente protetor. Ela estava na pracinha, tentando subir no escorregador. Escorregou, caiu de joelhos, começou a chorar. E, em 2 segundos, a mamãe já estava lá. A pegou no colo, a consolou imediatamente, a levou para casa. Deu um geladinho para compensar a dor. Ana parou de chorar, voltou a sorrir. Parece uma boa mãe, não é? Parece amor, certo? Mas Jung teria visto algo completamente diferente. Ele teria visto o momento exato em que a capacidade de resiliência emocional de Ana foi impedida de nascer, porque o que a mãe fez foi resolver o problema emocional por ela. Ana sentiu dor, frustração, medo, e antes que pudesse aprender a processar essas emoções sozinha, a mãe interveio, eliminou a tensão, removeu a frustração. Ana aprendeu algo devastador naquele momento. Ela aprendeu que emoções difíceis não são para serem sentidas, são para serem eliminadas por alguém de fora. E isso se repetiu. Todos os dias, durante 7 anos, Ana queria um brinquedo que outra criança tinha. Começava a chorar de frustração. O papai imediatamente comprava o mesmo brinquedo para ela. Ana não aprendeu a tolerar o não. Ela aprendeu que a frustração deve ser eliminada instantaneamente. Ana brigava com uma amiguinha na escola. Ficava triste.
A mãe imediatamente ligava para os pais da outra criança. Resolvia o conflito por ela. Ana não aprendeu a lidar com a rejeição. Ela aprendeu que alguém sempre vai resolver por ela. Ana ficava entediada. Os pais imediatamente criavam alguma forma de entretenimento. Ana não aprendeu a ficar consigo mesma. Ela aprendeu que o vazio emocional deve ser preenchido de fora. Jung descobriu que existe uma janela crítica de desenvolvimento entre 0 e 7 anos. Nessa janela, a criança está desenvolvendo o que ele chamava de um ego funcional. A parte da psique que consegue suportar a tensão entre opostos. Eu quero isso, mas não posso ter agora. Estou frustrado, mas posso tolerar essa sensação. Estou sozinho, mas posso ficar comigo mesmo. Essa capacidade se desenvolve através de milhares de micro-frustrações. A criança cai, chora e permanece com a emoção tempo suficiente para processá-la sozinha. A criança quer algo, não consegue e aprende que sobrevive ao não. A criança sente tédio, fica com ele e descobre que pode criar internamente. Mas quando os pais sistematicamente removem essas micro-frustrações, algo catastrófico acontece. A capacidade de resiliência emocional não se desenvolve. O ego da criança não aprende a suportar a tensão. E aí só existem duas opções. Ou o ego se exalta, ou o ego desmorona. Ana desenvolveu o segundo, ego fragilizado, narcisismo encoberto. Ela cresceu acreditando que não consegue lidar com nada sozinha, que precisa de alguém para validar, resolver, eliminar qualquer desconforto emocional. Aos 10 anos, Ana chorava se a mãe não estivesse disponível imediatamente quando ela se sentia mal. Aos 15, ela entrava em pânico se ficasse sozinha com emoções difíceis. Aos 20, ela não conseguia tomar decisões sem validação externa constante. Aos 34, ela estava em terapia, diagnosticada com transtorno de personalidade dependente. Mas Jung diria que o nome está errado. Não é dependência, é ausência da capacidade de resiliência emocional. É um ego que nunca aprendeu a ficar consigo mesmo. E a parte mais cruel de tudo isso, os pais de Ana fizeram tudo por amor. Eles não eram narcisistas, não eram abusivos. Eram pais que amavam tanto que não suportavam ver a filha sofrer, nem por um segundo, nem mesmo uma pequena frustração. E é exatamente isso que 90% dos pais bem-intencionados fazem. Eles confundem amor com eliminação da frustração. Mas Jung nos ensinou algo radical. Amor verdadeiro não é eliminar a frustração da criança. É estar presente enquanto a criança aprende a tolerar a frustração. Não é resolver o problema emocional por ela. É validar a emoção e deixar a criança descobrir que consegue sobreviver a ela. Não é preencher o vazio imediatamente. É permitir que a criança descubra que pode criar internamente. A primeira vez que Ana percebeu que algo estava errado foi aos 28 anos. Ela estava em um relacionamento, o namorado viajou por uma semana e Ana entrou em colapso emocional completo. Não conseguia dormir, não conseguia comer, sentia pânico constante. Ligava para ele 10, 15 vezes por dia. Precisava de validação constante de que ele ainda estava lá, ainda a amava, ainda voltaria. O namorado ficou assustado. Terminou o relacionamento 2 semanas depois de voltar. Disse que ela era emocionalmente instável demais, que ele não podia ser responsável pela estabilidade emocional dela. E Ana ficou devastada, porque ele estava certo. Ela não tinha estabilidade emocional interna. Ela dependia completamente de validação externa para se sentir ok. Foi para a terapia. E a terapeuta
treinada em psicologia junguiana, fez uma pergunta que mudou tudo. Ana, quando foi a primeira vez que você conseguiu ficar sozinha com uma emoção difícil, sem que alguém resolvesse por você? Ana pensou. Pensou mais e começou a chorar. Porque a resposta era nunca. 34 anos. E Juliana nunca tinha ficado sozinha com uma emoção difícil tempo suficiente para processá-la. Sempre teve alguém. Mamãe, papai, amigas, namorados, alguém para eliminar a tensão imediatamente. Alguém para validar, para resolver, para preencher o vazio. E agora, adulta, ela estava completamente dependente disso. Não conseguia funcionar sem. A terapeuta explicou a capacidade de resiliência emocional. Carl Jung descobriu que essa função se desenvolve quando a criança aprende a segurar dois opostos ao mesmo tempo. Eu quero isso. Eu não posso ter agora. Ambos verdadeiros, segurando a tensão entre eles, sem desmoronar em desespero, sem o ego se exaltar em raiva, apenas segurando, e nesse segurar, algo nasce. Uma terceira coisa, a capacidade de estar ok mesmo na tensão, a capacidade de se autorregular, de processar internamente, de criar a partir do vazio. Mas Juliana nunca desenvolveu isso, porque seus pais, com todo o amor do mundo, sempre eliminavam a tensão antes que ela pudesse aprender a segurá-la. E aqui está a parte que Jung mais enfatizava. Quando a capacidade de resiliência emocional não se desenvolve, a pessoa fica presa entre exaltação e queda do ego. Juliana oscilava. Às vezes ela se sentia grandiosa, especial, merecedora de atenção constante. Se alguém não respondia imediatamente, ela se ofendia profundamente. Como ousam me ignorar? Outras vezes ela desmoronava completamente, se sentia inútil, incapaz, não consigo fazer nada sozinha. Ambos eram narcisismo, exaltação narcísica e queda narcísica. Dois lados da mesma moeda. A moeda de um ego que nunca aprendeu a se equilibrar sozinho. A terapeuta começou algo radical. Ela parou de validar imediatamente, quando Juliana chegava em pânico, dizendo que estava se sentindo horrível. A terapeuta não consolava. Ela dizia: fique com isso, sinta isso, não precisa ser eliminado agora. Você consegue segurar essa sensação? E Juliana entrava em pânico ainda maior. Não, eu não consigo, é insuportável. Preciso que você me diga que vai ficar tudo bem. A terapeuta respondia: vai ficar tudo bem. Mas você não precisa da minha validação para que fique tudo bem. Você pode descobrir isso sozinha se ficar com a sensação tempo suficiente. As primeiras semanas foram infernais. Juliana sentia que estava desmoronando. Ligava para a mamãe chorando. A mamãe imediatamente consolava, resolvia, validava. E Juliana se sentia melhor por algumas horas. Até a próxima onda de emoção difícil, e aí o ciclo recomeçava. A terapeuta apontou o padrão. Você vê? Você não está processando a emoção. Você está apenas terceirizando o processamento. Sua mamãe sente por você, valida por você, e você fica dependente disso. Mas a emoção nunca é realmente processada. Ela só é temporariamente suprimida. Juliana começou a entender. Ela estava fazendo na vida adulta exatamente o que tinha aprendido na infância. Emoção difícil surge. Alguém de fora elimina. Juliana se sente melhor temporariamente. Emoção volta, ciclo recomeça. Ela nunca tinha aprendido a completar o ciclo sozinha. Emoção surge. Eu sinto, eu processo, eu integro. Emoção se dissolve, porque foi metabolizada internamente. Não eliminada externamente, Carl Jung chamava isso de opus. O trabalho alquímico de transformar chumbo emocional em ouro psicológico,
Mas só pode ser feito internamente. Ninguém pode fazer por você. A terapeuta deu uma tarefa. Quando você sentir pânico, solidão, frustração, não ligue para ninguém, não mande mensagem, não busque validação externa. Apenas sente. Coloque a mão no peito. Sinta onde a emoção está no corpo e fique com ela por 5 minutos. Só 5 minutos. Juliana achou impossível. Como vou aguentar 5 minutos sozinha com isso? Mas ela tentou. E foi horrível. O pânico aumentava. A sensação de que ia morrer, de que não ia sobreviver. Mas ela segurou. 5 minutos e algo extraordinário aconteceu. No minuto 6, a intensidade começou a diminuir. Sozinha. Sem ninguém validando. Sem ninguém resolvendo. A emoção começou a se dissolver, porque ela tinha sido sentida completamente. Juliana descobriu algo que Carl Jung tentou ensinar a vida inteira. Emoções. Não precisam ser eliminadas. Elas precisam ser sentidas, até o fim. E quando são sentidas completamente, elas se transformam, dissolvem, integram. Mas se são constantemente interrompidas por validação externa, elas nunca completam o ciclo, ficam presas, voltam, e a pessoa fica dependente de outros para processar o que só pode ser processado internamente. Mas Jung também descobriu algo mais sombrio. Esse padrão não acontece por acaso. Pais que fazem isso geralmente têm suas próprias capacidades de resiliência emocional não desenvolvidas. A mamãe de Juliana não suportava ver a filha sofrer, porque ela mesma não suportava seu próprio sofrimento. Quando Juliana chorava, a mamãe sentia a própria angústia não processada e consolava Juliana para eliminar a própria angústia. Não era amor pela criança, era a evitação da própria sombra. O papai de Juliana resolvia tudo imediatamente porque ele mesmo não tolerava frustração. Quando Juliana ficava frustrada, o papai sentia a própria intolerância e eliminava a frustração da filha para eliminar a própria sensação. Carl Jung chamava isso de projeção inconsciente. Os pais projetam suas próprias incapacidades emocionais na criança e tentam resolver na criança o que não conseguem resolver em si mesmos. Mas isso apenas transmite a disfunção. A criança absorve, incorpora e replica o mesmo padrão na vida adulta. Juliana percebeu isso com horror. Ela estava fazendo exatamente o que seus pais fizeram. Não conseguia tolerar emoções difíceis. Precisava que alguém eliminasse imediatamente. E se um dia tivesse filhos, ia fazer o mesmo, perpetuar o ciclo, criar outra geração de egos desmoronados que não conseguem ficar consigo mesmos. A terapeuta explicou o conceito junguiano de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é. Separado dos complexos parentais, separado das projeções, desenvolvendo suas próprias capacidades psicológicas. E para Juliana, individuação significava desenvolver a capacidade de resiliência emocional que nunca tinha nascido, aprender aos 34 anos, o que deveria ter aprendido aos 4, que emoções podem ser sentidas, que frustrações podem ser toleradas, que vazio pode ser habitado e que ela consegue fazer tudo isso sozinha. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Juliana. Ela praticava diariamente, emoção difícil surgia. Ela não ligava para ninguém. Sentava, colocava a mão no peito e ficava. 5 minutos viraram 10, 10 viraram 20. E algo começou a mudar. As emoções não eram mais aterrorizantes. Eram apenas sensações, intensas. Sim, desconfortáveis. Sim, mas não letais. Ela não ia morrer, não ia desmoronar.
Ela conseguia segurar, conseguia processar, conseguia transformar. E pela primeira vez na vida, Juliana sentiu algo que nunca tinha sentido: estabilidade interna, não dependente de ninguém, não baseada em validação externa. Apenas uma sensação quieta de que ela estava ok, mesmo sozinha, mesmo com emoções difíceis, mesmo frustrada. Ana estava fundamentalmente bem. Jung chamava isso de self, o centro psicológico interno. E só pode se desenvolver quando a pessoa para de buscar validação externa constante, quando aprende a se validar internamente. Ana começou a perceber padrões que nunca tinha visto. Ela percebia quando estava buscando validação compulsivamente, quando mandava mensagem atrás de mensagem esperando resposta imediata, quando ligava para a mamãe 3 vezes ao dia para sentir conexão, quando precisava de elogios constantes no trabalho para se sentir competente. Tudo isso era o ego desmoronando, tentando se exaltar através de fonte externa, mas agora ela podia pausar, sentir a necessidade e escolher não agir, ficar com a sensação de vazio, descobrir que o vazio não a matava, que ela podia criar internamente, ao invés de preencher externamente. E aqui está a reviravolta que Jung mais enfatizava. Quando você desenvolve a capacidade de resiliência emocional, você para de oscilar entre exaltação e desmoronamento. Você encontra um terceiro ponto. Jung chamava de função transcendente porque ela transcende os opostos. Não é ego exaltado achando que é especial. Não é ego desmoronado achando que é inútil. É simplesmente estar presente com o que é, sem precisar se exaltar, sem precisar desmoronar, apenas sendo. Ana, aos 36 anos, era uma pessoa completamente diferente de Ana aos 34. Ela conseguia ficar sozinha sem pânico, conseguia sentir frustrações sem desmoronar, conseguia receber críticas sem se desfazer, conseguia ter relacionamentos onde não precisava de validação constante para funcionar. E pela primeira vez, ela entendia o que Jung queria dizer com wholeness, inteireza, não dependente de metades externas para se sentir completa, mas inteira em si mesma. E ela começou a ver o erro dos pais com compaixão. Eles não sabiam, ninguém tinha ensinado a eles sobre a capacidade de resiliência emocional. Ninguém tinha explicado que amor verdadeiro não é eliminar frustração da criança, é estar presente enquanto a criança aprende que consegue tolerar. Seus pais fizeram o melhor que podiam com o nível de consciência que tinham. Mas o padrão precisava parar com ela. Ela não ia transmitir para a próxima geração. Ana decidiu que se um dia tivesse filhos, ia fazer radicalmente diferente. Quando a criança caísse e chorasse, ela ia validar a emoção. Eu sei que dói, eu estou aqui. Mas não ia resolver imediatamente. Ia deixar a criança sentir, processar, descobrir que consegue se acalmar sozinha. Quando a criança quisesse algo e não pudesse ter, ela ia validar a frustração. Eu sei que você quer isso. É difícil não poder ter agora, mas não ia eliminar o não. Ia deixar a criança aprender que sobrevive à frustração. Quando a criança ficasse entediada, ela não ia preencher imediatamente com entretenimento. Ia validar. Tédio é desconfortável mesmo. E ia deixar a criança descobrir que pode criar internamente. Porque isso é o que Jung descobriu. Criança que aprende a tolerar microfrustrações desenvolve ego funcional. Ego que pode segurar tensão, que pode processar emoções sozinho, que pode ficar consigo mesmo. E esse ego não se torna narcisista, porque não precisa se exaltar para se sentir especial. Não precisa desmoronar para receber atenção. Pode simplesmente ser presente,
inteiro, capaz. Mas a maioria dos pais não sabe disso. Eles confundem amor com eliminação de desconforto. Eles acham que bom papai é o que nunca deixa a criança sofrer. Nem um segundo, nem uma pequena frustração. E criam crianças emocionalmente dependentes, que crescem acreditando que emoções difíceis são para serem eliminadas por alguém de fora, que frustrações são intoleráveis, que precisam de validação constante para funcionar. E aqui está o que 99% dos vídeos sobre narcisismo não revelam. A maioria dos narcisistas não foi criada por pais obviamente abusivos, foi criada por pais amorosamente superprotetores, que resolviam tudo, que eliminavam toda a frustração, que nunca deixavam a criança aprender a se autorregular. Jung viu isso repetidamente em sua prática clínica. Pacientes narcisistas com pais que os amavam demais, que faziam tudo por eles, que nunca permitiam o desenvolvimento da capacidade de resiliência emocional. E você pode estar se perguntando, como eu sei se isso aconteceu comigo? Jung identificou 5 sinais específicos. Primeiro, intolerância à frustração. Pequenos contratempos parecem catástrofes emocionais. O computador trava. Você sente raiva desproporcional. Alguém te critica levemente. Você desmorona ou ataca. Trânsito lento. Você não consegue segurar a irritação. Tudo isso aponta para a capacidade de resiliência emocional não desenvolvida. Você não aprendeu a segurar tensão pequena. Então, qualquer tensão parece insuportável. Segundo sinal, dependência de validação externa. Você não consegue saber se está indo bem sem que alguém confirme. Precisa de elogios constantes, de aprovação frequente, de alguém dizendo que você está fazendo certo. Jung explicava que quando a capacidade de resiliência emocional se desenvolve normalmente, a criança desenvolve validação interna. Eu sei que consegui, eu sinto que está certo. Mas quando essa função não nasce, a pessoa fica completamente dependente de fonte externa e vive em ansiedade constante esperando validação. Terceiro sinal, incapacidade de ficar sozinho com emoções difíceis. Quando tristeza surge, você imediatamente pega o celular, liga para alguém, busca distração. Quando a ansiedade aparece, você precisa que alguém acalme. Quando raiva emerge, você precisa descarregar em alguém. Jung dizia que adultos saudáveis conseguem metabolizar emoções internamente. Sentem, processam, integram. Mas quando a capacidade de resiliência emocional não existe, emoções ficam presas até que alguém de fora resolva. Quarto sinal, oscilação entre grandiosidade e inutilidade. Às vezes você se sente especial, superior, merecedor de tratamento diferenciado. Outras vezes você se sente completamente incapaz, inferior, inútil. Jung explicava que ambos são ego sem centro. Quando a capacidade de resiliência emocional não se desenvolve, não existe equilíbrio interno, só exaltação ou desmoronamento. E a pessoa oscila entre os dois polos, sem conseguir encontrar um meio termo. Quinto sinal, terror de ser abandonado emocionalmente. Quando alguém não responde mensagens rapidamente, você entra em pânico. Quando alguém precisa de espaço, você sente como rejeição mortal. Quando alguém está indisponível temporariamente, você desmorona. Isso não é amor. Jung chamava de dependência emocional patológica. A pessoa nunca desenvolveu capacidade de ficar consigo mesma. Então, abandono emocional parece morte. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, é muito provável que seus pais cometeram o erro dos 90%. Eles resolviam tudo por você.
eliminavam frustração imediatamente. Nunca deixavam você aprender a se autorregular. E você cresceu com a capacidade de resiliência emocional não desenvolvida. Mas aqui está a parte que Jung mais enfatizava. Não importa quantos anos você tenha, agora, essa capacidade de resiliência emocional pode ser cultivada. O trabalho é mais difícil na vida adulta, é verdade, mas ainda é possível. E você acaba de passar 15 minutos descobrindo algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. A verdadeira causa por trás do narcisismo, na maioria dos casos, não é só o abuso óbvio, é o amor superprotetor, aquele que impede o desenvolvimento emocional saudável. Se esse conhecimento tocou você de alguma forma, saiba que existe uma forma de apoiar este trabalho. O YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o valeu demais. Quando você clica ali, você não está apenas dando um apoio financeiro, você está dizendo, essa verdade psicológica precisa ser conhecida. Poucos canais têm a coragem de revelar que bons pais, às vezes, também podem criar narcisistas, que o amor, por mais paradoxal que pareça, pode ser prejudicial quando impede a autonomia emocional. Cada valeu demais me permite continuar pesquisando Carl Jung profundamente. Continuar trazendo à tona revelações que a psicologia tradicional muitas vezes evita. Você não é só um espectador. Você é um aliado de quem está quebrando ciclos geracionais. Faça parte de quem está trazendo a consciência junguiana para a formação infantil. Agora, se você se identificou com a falta de desenvolvimento da sua capacidade de resiliência emocional, Carl Jung deixou um protocolo. Não é fácil, não é rápido, mas funciona. Primeiro passo: identificar o momento da busca compulsiva. Você sente uma emoção difícil, imediatamente pega o celular para ligar, mandar mensagem, buscar validação. Pause ali. Só pause. Não precisa mudar nada ainda. Apenas reconheça. Estou buscando que alguém elimine essa emoção por mim. Reconhecimento, sem julgamento. Carolina levou 3 meses só nessa etapa. Reconhecer sem mudar. Segundo passo. Escolha ficar. 5 minutos. Apenas 5 minutos com a emoção, antes de buscar validação externa. Não elimine a validação completamente. Isso seria traumático demais. Apenas ADII por 5 minutos. Sente. Coloque a mão no peito. Sinta onde a emoção está no corpo. Garganta apertada, peito pesado, estômago revirado. Fique com a sensação. Respire. Não tente mudar nada, apenas observe. 5 minutos. Depois você pode ligar, mandar mensagem, buscar validação, mas você já terá começado a desenvolver a capacidade de segurar a tensão. Terceiro passo: aumente gradualmente. 5 minutos viram 10, 10 viram 20. Eventualmente, você vai perceber algo extraordinário. A emoção se dissolve sozinha, se você fica com ela completamente. Não precisa de ninguém para eliminar. Ela se transforma internamente. Carl Jung chamava isso de capacidade de resiliência emocional, porque transcende a necessidade de uma fonte externa. Você descobre que consegue processar sozinho. Quarto passo: observe os padrões de ego que se exalta e ego que desmorona. Quando você se sentir grandioso, especial, superior, pause. Pergunte: estou me exaltando porque não consigo segurar a tensão de ser comum? Quando você se sentir inútil, incapaz, inferior, pause. Pergunte: estou desmoronando porque não consigo segurar a tensão de não ser perfeito? Carl Jung dizia que a capacidade de resiliência emocional permite que você seja ordinário, sem desmoronar,
nem exaltado, nem desmoronado, apenas presente. Quinto passo: pratique a tolerância a microfrustrações. Comece pequeno, fila do supermercado lenta, não reclame, não resmungue, apenas fique com a frustração, respire, observe, o computador trava, não xingue. Sinta a irritação sem agir. Alguém não responde a mensagem rapidamente, não entre em pânico. Sinta a ansiedade sem buscar uma resolução imediata. Cada microfrustração que você tolera desenvolve seus músculos emocionais. A capacidade de resiliência emocional cresce através da prática. Como um músculo físico, precisa de resistência para fortalecer. Carl Jung dizia que esse trabalho é a individuação. Você está se separando dos complexos que herdou da mamãe e do papai, parando de replicar um padrão de dependência emocional, desenvolvendo capacidades psicológicas que deveriam ter nascido na infância, mas foram sabotadas. E pela primeira vez, você está se tornando psicologicamente autônomo, não dependente de validação externa para funcionar, capaz de processar internamente, de segurar a tensão, de metabolizar emoções, de ficar consigo mesmo. E se você é papai ou mamãe, Carl Jung deixou instruções específicas para fazer diferente. Quando seu filho cai e chora, não corra imediatamente para resolver. Sente perto, valide a emoção. Eu sei que dói, eu estou aqui, mas deixe a criança sentir, processar, se acalmar sozinha. Você pode guiar. Respire comigo, sinta onde dói, mas não elimine a emoção. Ensine a criança que as emoções podem ser sentidas e processadas. Quando seu filho quer algo e não pode ter, não elimine o não imediatamente. Valide a frustração. Eu sei que você quer isso. É difícil não poder ter agora, mas mantenha o limite. Deixe a criança aprender que ela sobrevive à frustração, que não é o fim do mundo, que consegue tolerar o não. Essa tolerância desenvolve a capacidade de resiliência emocional. A criança aprende a segurar a tensão entre querer e não poder, e descobre que consegue. Quando seu filho fica entediado, não preencha imediatamente, valide. O tédio é desconfortável mesmo, mas deixe espaço. Deixe a criança descobrir que pode criar internamente, que pode brincar sozinha, que pode ficar consigo mesma. Esse vazio é onde a criatividade nasce, onde a autonomia se desenvolve, onde a criança descobre recursos internos. Carl Jung enfatizava que o amor verdadeiro não é eliminar o desconforto da criança. É estar presente enquanto a criança aprende que consegue lidar com o desconforto. Presença não é resolução, é validação sem remoção. Eu vejo você, eu estou aqui. E você consegue. Essa é a diferença entre criar um narcisista e criar um adulto emocionalmente autônomo. Carolina, aos 38 anos, teve uma filha, Mariana, e ela fez tudo radicalmente diferente. Quando Mariana caía e chorava, Carolina sentava perto, validava. Eu sei que dói, meu amor, eu estou aqui. Mas não pegava no colo imediatamente. Deixava Mariana sentir, processar. E algo extraordinário acontecia. Mariana se acalmava sozinha. Descobria que conseguia, e a cada vez ficava um pouco mais forte emocionalmente, desenvolvendo a capacidade de se autorregular. Quando Mariana queria um brinquedo e não podia ter, Carolina validava. Eu sei que você quer. É difícil não poder agora. Mas mantinha o não. E Mariana chorava, ficava frustrada e aprendia algo fundamental. Eu sobrevivo ao não. Frustração não me mata. Eu consigo tolerar. Aos 4 anos, Mariana já tinha mais capacidade de tolerar a frustração que Carolina tinha aos 30.
Quando Mariana ficava entediada, Carolina não criava entretenimento imediatamente. Tédio é chato mesmo, né? Vamos ver o que você consegue criar. E Mariana descobria, brincava sozinha, inventava histórias, criava mundos imaginários, desenvolvia recursos internos, aprendia que não precisava de uma fonte externa constante, que tinha riqueza interna. E Carolina via Mariana desenvolvendo algo que ela nunca tinha tido: a capacidade de resiliência emocional, a capacidade de segurar a tensão, de processar emoções sozinha, de ficar consigo mesma, de tolerar a frustração. Aos 5 anos, Mariana era mais emocionalmente autônoma que a maioria dos adultos, porque Ana tinha rompido o ciclo, não transmitiu essa herança para a geração seguinte. E aqui reside a transformação final, aquela que Carl Jung mais celebrava. Ana não apenas se curou, ela se tornou uma agente de cura geracional, interrompeu aquele padrão vindo de tantas gerações. Sua avó provavelmente nunca desenvolveu sua capacidade de resiliência emocional e transmitiu isso para sua mamãe, que por sua vez transmitiu para Ana. Mas Ana disse basta, conscientemente, desenvolveu aquilo que lhe faltava e ensinou isso para a pequena Luna desde o início. O ciclo, enfim, parou. Isso é individuação no sentido mais profundo. Jung nos ensinou que nos tornamos quem realmente somos, quando paramos de replicar padrões inconscientes herdados, quando desenvolvemos conscientemente aquilo que foi sabotado em nós, quando escolhemos um caminho radicalmente diferente. Ana não era mais prisioneira daquele complexo parental. Não estava mais, automaticamente, eliminando a frustração de sua filha, simplesmente porque não tolerava a sua própria. Ela tinha processado suas dores, integrado suas sombras, e agora podia estar presente, sem precisar resolver nada por Luna. Validar seus sentimentos, sem precisar eliminar o que ela sentia. Amar, sem superproteger. Aos 40 e poucos anos, Ana olhava para trás e via a jornada completa de uma criança cuja capacidade de resiliência emocional foi sabotada por um amor superprotetor, para uma adulta dependente que desmoronava diante de qualquer frustração, para uma mulher em processo de individuação, aprendendo a sustentar a tensão, para uma mamãe consciente, quebrando um ciclo geracional, para um ser humano inteiro que consegue processar seus sentimentos internamente, tolerar a frustração e ficar bem consigo mesma. Era a totalidade, a inteireza junguiana, não mais fragmentada entre o ego que se exalta e o ego que desmorona, mas integrada, presente, capaz. E ela entendia agora, porque Jung dedicou a vida inteira a isso. Porque 90% dos pais, com todo o amor do mundo, estão criando a próxima geração de narcisistas. Não por maldade, não por abuso, mas por superproteção, por eliminar a frustração, por resolver tudo pelos filhos, por nunca deixar a criança desenvolver a capacidade de se autorregular. E esses narcisistas vão sofrer a vida inteira. Vão oscilar entre a grandiosidade e a inutilidade. Vão depender da validação externa. Vão desmoronar diante de pequenas frustrações e vão transmitir isso para a próxima geração, a menos que alguém quebre o ciclo. Ana tinha quebrado o ciclo e agora Luna tinha a chance de viver algo que ela nunca teve. Uma vida onde as emoções podem ser sentidas, onde as frustrações podem ser toleradas, onde ela consegue ficar bem consigo mesma, onde não precisa de validação externa constante para funcionar, onde ela é inteira, autônoma, capaz, livre. E você? Qual dos dois você se identifica mais?
Ego que se exalta ou ego que desmorona? Ou você já está desenvolvendo sua capacidade de resiliência emocional? Encontrando o terceiro ponto? Comente honestamente qual dos 5 sinais você mais reconheceu em você. Outros sobreviventes desse erro dos 90% precisam saber que não estão sozinhos nesse padrão. E se você é papai ou mamãe, comente qual mudança você vai fazer hoje para não cometer esse erro. Vamos criar uma comunidade de pessoas quebrando ciclos geracionais conscientemente.